Hey you! I'm Bruno Garcia, CEO at Black and White Language Solutions, and in this Business English Week, I'm gonna show you how to access the highest paying jobs through Business English. Now let's switch to Portuguese, alright? And then you tell me, no Bruno, not alright, why? I know. I actually feel more comfortable in English, but we must switch to Portuguese. And I'll explain you the reason soon. Just stay with me now. Então, português, gente, agora. Onde que eu tava? Eu vou te dar acesso aos cargos mais bem pagos através do inglês corporativo. Aí você pensa, nossa, difícil de acreditar, hein? Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Ainda mais hoje em dia, que tem 1 zilhão de gurus na internet prometendo o mundo com zero de esforço. Mas é aí que eu me diferencio. Nesses meus 15 anos de mentoria e mais de 3 mil alunos, não teve um que atingiu sua meta profissional sem esse combo triplo: dedicação, disciplina e continuidade. Eu mostro o caminho, você trilha. E quando você chegar naquele cargo, o mérito é seu. É seu. É só seguir meu passo a passo com dedicação, disciplina e continuidade, que você inevitavelmente chega lá. Porque, como a gente vai ver, o inglês corporativo é uma vantagem profissional irresistível. E o sucesso vem como consequência natural. Na verdade, enquanto nós estamos aqui conversando, outras pessoas estão alcançando suas metas seguindo o meu planejamento de Business English. Olha só. Hey guys, how are you doing? My name is Lucas. I'm a law lecturer here in Santa Catarina, and today I'd like to talk to you about my experience with Black and White. Hello everyone, my name is Jennifer, and today I'm going to tell you a little bit about my history with the Black and White. Olá pessoal, eu sou Ricardo Ruas, eu sou jornalista e empresário, e a minha referência no ensino de inglês é o Bruno Garcia. Hi, my name is Vanessa. I have been living in Dublin for almost 4 years. I decided that I want to improve and to focus on my English, so a friend of mine indicated Black and White English course. Hey there, my name is Gabriel. I work for an international company and also I am an English student from Black and White. I studied English because in the beginning of this year, I felt this big necessity. I've been trying to explore some opportunities abroad, and to do so, I need to prove my level of English. Speak in English, have debates, write in English, read, and in my case, I need to present really high score reports. In the beginning of this year, the opportunity around here in Dubai, and my goal was to get that position. Profissional, enfim, que eu acabei voltando a consultar assim que eu precisei de um trabalho específico, a parte mais de inglês de negócio, que era o que eu estava precisando, já que eu estou com um escritório aberto em Toronto, no Canadá, e o meu inglês de turista já não era suficiente, eu não me sentia confortável para fazer então essas reuniões com empresários canadenses e de outras nacionalidades. I also decided to apply for new jobs here in Ireland. When I was hired, I found out that most of my coworkers are not from Brazil. The engineering team, the technical support, the managers, I was shocked. I freaked out and I was like, fuck man, how can I survive this situation? I participated the Intermodal Fair and I couldn't explain about my products. And to tell you the truth, the only school that came to my mind that I thought this school can help me, this school can give me what I need, was Black and White. Until my friend from my work gave me the Black and White card. I was very well attended by Bruno. E eu posso dizer então que a Black and White foi um divisor de águas. Mateus was there to help me and to support me during the interviews and during all the process. Then I called the guys from Black and White, so they developed a plan for the English classes to me, and since then I am flying high. My manager was always like, Gabriel, that's good. You can express yourself better. It's easy to understand you. Your emails are even better. You can talk by phone calls for a long period and discussing important matters. You can be in a meeting with the directors, with the owners of the company. This is very good. Developing at your job is something that everyone likes. I talked to Bruno, so he's explained to me how the school works, and I love the class.
the materials, the method, and I never stopped. He could give me the help that I was in need at the time. His feedback, his tips, his exercises, they were just invaluable for me to achieve the grade that I have achieved. I schedule my class every day after my work, and as you can see, I got the result. Que me garantiu a segurança para eu fazer esses encontros, esses processos internacionais sem medo. In December, I just got a new position in my area here in Ireland, and I'm so glad I decided to improve my English that I decided to take my course with Black and White. So I got promoted because of this. Now I improved my vocabulary. I can talk with my international clients, close deals, participate in international fairs. And I had a great experience. They really helped me to get the scores that I needed. The guys, they are fun, they are competent, and they deliver. I would like to thank Bruno and Thais for all the support and dedication in helping me realize my dreams. I live my dreams. Clap, 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 clap to you and thank you. You are Black and White. E, gente, vale salientar que quem conseguiu foi cada um deles. Nós só mostramos o caminho. Eles trilharam o caminho. E o mais interessante é que eles chegaram até nós com os níveis de inglês mais variados. Do zerado ao nível English Teacher, literalmente. O Lucas era professor de inglês e dos bons, hein? Eu sei porque eu conheço vários alunos dele. O Gabi, o Ricardo e a Van já tinham uma bagagem bem boa também. Já a Fernanda e a Jennifer vieram sem base. E olha só, em questão de meses, a Fê já está participando bem de feiras internacionais. E a Jennifer, que começou trabalhando na cantina da empresa dela, preparando suco e sanduíche, agora já está trabalhando lá em Dubai. Porque as coisas acontecem rapidamente quando você domina o Business English. Então eu acho que agora ficou claro para você o que a gente faz. Nós pegamos a sua meta e levamos você até ela com esse ativo que é um propulsor profissional potente, um inglês corporativo. E o melhor, para dominar o Business English não precisa de dom, é técnica, é seguir meu passo a passo. Não importa a sua idade ou o seu nível de inglês, é só trilhar o caminho certo, fazendo sua parte como? Com o combo triplo, dedicação, disciplina e continuidade. E eu vou falar muito ainda desse combo, porque o sucesso do meu método se deve ao estímulo constante das suas competências profissionais e do seu cérebro, para que você automaticamente entregue seu pico de performance para mim e o combo triplo. Aí os resultados surgem naturalmente e você abocanha aquele cargo. Como a Jennifer, o Gabriel, a Vanessa, o Lucas e outros milhares de alunos e alunas Black and White. Tá, Bruno, eles estão mandando bem mesmo, mas a pergunta é que não quer calar. Por que você está falando português com a gente? Então vamos esclarecer isso agora. Deixa eu te explicar o motivo com duas estatísticas. A primeira, menos de 3% dos brasileiros falam inglês fluente. E a segunda, desse montante não fluente, cerca de 75% são true beginners, não falam nem oi em inglês. Nós recebemos uma enxurrada de mensagens desse pessoal, preocupados se conseguiriam acompanhar o treinamento de Business English. E é uma preocupação bem comum entre o pessoal básico. Se eles conseguem começar a estudar inglês já com foco profissional. E conseguem, mas não adianta, o pessoal básico tem um baita pé atrás com Business English. Então, para não afugentar essa galera mais ainda, nós replanejamos o treinamento, porque ele deve abranger todos os níveis, do True Beginner ao Proficient. Dessa forma, resolvemos fazer uma progressão, intercalando partes em português com partes em inglês. Então, nessa própria aula, nós vamos ter um segmento considerável em inglês. Pessoal iniciante, calma, respira.
O treinamento foi planejado de forma que vocês consigam acompanhar, então pode continuar comigo. Pessoal do intermediário e do avançado vão ficar surpresos com o que eu vou revelar para vocês já aqui nessa aula. Então fica comigo também. Aliás, estamos aqui falando do Business English faz um tempinho já e eu não verifiquei se você realmente sabe o que é o inglês corporativo. Bora resolver isso? Fechou. Só que antes de eu te ensinar, quero verificar o que você já sabe, para não chover no molhado. Então me responde 3 questões agora. 1. Qual você imagina que é o nível de formalidade do inglês corporativo? Baixo, médio ou alto? Pensou? E aí? Formalidade baixa, média ou alta? 2. Classifique os 3 principais aspectos linguísticos do inglês corporativo. Precisão, clareza e objetividade, em ordem de importância. Qual é o terceiro, o segundo e o primeiro lugar do pódio? Relembrando, precisão, clareza e objetividade. Qual é o mais importante? E qual é o menos importante? Matutou? 3. Por que você estudaria o inglês corporativo e não apenas o inglês genérico mesmo? Por quê? Fechou? Então vamos ver se bate agora. What is Business English? I'm here today, guys, to explain once and for all what Business English really is. So, Business English is about communication skills used in the workplace, focusing on the functional language needed in typical business settings, such as presentations, negotiations, meetings, networking, reports, summaries, interviews, and so on. What about the 4 skills? Reading, writing, listening, and speaking. They are all practiced, but usually while replicating the situations that I've just mentioned, meetings, presentations, etc. Almost as a consequence of these constant simulations. But why would someone study Business English? Professionals in every field study Business English for the same reason. They want to stand out in their markets, international or otherwise. It's not enough to be just okay. You want people to appreciate the way you convey your thoughts by having a straightforward, clear, and precise communication. In short, they study Business English to open up new career opportunities. That's it. A big aspect of Business English is its specialized vocabulary, which can be further specialized by field. So Business English knowledge comprises the base terms that are common to every field: human resources, logistics, finances, etc. For example, schedule and deadline are universal business terms. Field-specific English is a subdivision of Business English when you learn the usual business vocabulary for a specific field. Take ETA, estimated time of arrival. It is more important for industries where transportation plays an essential role, such as food companies. Whereas firewall is the thing in sectors where digital security is paramount, such as financial institutions or social media and technology companies. And finally, there's the technical English, when you go even deeper in the particular field and learn vocabulary specific to that area. Take train stainer, a logistical term that won't matter for a financial institution, whereas the opposite happens with hedge fund, which is commonplace in finances. But knowing the vocab doesn't quite cut it. We have to come up with a way to build sentences and deliver them in an orderly fashion. So, what are the main characteristics of Business English in order of importance? So first, your communication has to be clear. Second, your communication has to be direct. And third, your communication has to be precise. Is Business English formal? Well, let's talk about the 3 levels of formality in the English language. There is the informal register, the neutral register, and the formal register. Business English should be somewhere in between the neutral and the formal registers. Okay, but how far in the formality should I go? Not as formal as to get in the way of the 3 features I mentioned before: clearness, directness, preciseness. Can I be neutral? It's okay. You'll be in the comfort zone. But remember, the whole point of Business English is to stand out. The world belongs to the bold. So you must adventure into fancy words if you want to have a fancier life. Isn't that right? E aí, como se saiu? Bateu com as suas respostas?
essa foi só uma introdução. E mesmo assim, eu acabei de te revelar os 3 pilares do inglês corporativo: clareza, objetividade e precisão. A criação dessa base tripla parte de uma mistura de treinamento e comportamento. Por exemplo, você pode ter sido muito bem treinado e ter uma super bagagem de inglês. E até mesmo por isso acabar pecando no quesito assertividade, entregando uma comunicação com muito ruído, ou seja, com várias informações pouco construtivas ou até mesmo dispensáveis. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre uma comunicação clara e uma comunicação precisa? Vou deixar você pensar de novo. Tempo. Clareza é sua capacidade de se comunicar fluidamente e precisão é a exatidão das suas palavras. Você pode falar um monte de fatos que não procedem de forma muito fluida. Nesse caso, sua comunicação foi clara, mas imprecisa. Da mesma maneira, você pode falar fatos verdadeiros e relevantes, só que de uma forma complicada, sendo assim uma comunicação precisa, mas confusa, sem clareza. E objetividade? Me responde você. O que é uma comunicação assertiva? É a sua capacidade de expor ideias com o mínimo possível de palavras. Menos é mais. Outra questão, do que adianta saber um monte de palavra e não saber estruturar e conectar elas corretamente? Ou pior ainda, não conseguir acessar elas rapidamente. Ter ótimas ideias na sua cabeça e não conseguir comunicar elas na reunião ou no telefonema. O nosso cérebro aprende por associação e, principalmente, isso não te falam, por familiarização. Então, para ter resultados que duram, você deve observar 3 fatores indispensáveis. Sem eles não vai dar. Primeiro, você precisa aprender na ordem correta, compreender, internalizar e empregar. Se você foge dessa ordem, que é o que mais se vê por aí, o que acontece? Caos. Você pode cristalizar um erro, confundir contexto e principalmente não gerar aprendizado, desperdiçando seu tempo e de todos à sua volta. Esse foi o primeiro fator. Agora vamos ao segundo. Você precisa treinar para falar com qualquer nacionalidade desse mundão. Não dá para ficar ouvindo sempre as mesmas pessoas falando nas suas aulas, com o sotaque de um mesmo país. Se não, quando você se deparar com alguém de outra nacionalidade ou outro sotaque, você trava. Sabe do que eu tô falando, né? E como faz para evitar isso? Familiarização. Se acostuma já desde a primeira aula com os múltiplos sotaques do inglês. E, adivinha só, uma das principais características do Business English é a pluralidade dos sotaques. E não podia nem ser diferente, né? O inglês corporativo é um inglês das multinacionais e utilizado oficialmente entre nações. Mas agora vamos ao terceiro e mais importante fator. Outro aspecto vital do Business English, que é completamente negligenciado pelas escolas e pelos professores particulares, é a contextualização. Para você ter continuidade nos seus estudos, você tem que sentir que cada segundo da aula te aproxima mais do seu objetivo. E se seu objetivo é evolução profissional, é compreensível que você não se sinta motivado a continuar após uma aula que te ensinou os animais em extinção, os esportes radicais ou as cores de esmalte mais extravagantes do mundo. Pode até ser divertido, de vez em quando. E não me entende errado, divertido é bom. Mas se você está aqui comigo até agora, você quer resultado. E para resultados você precisa de utilidade naquilo que você estuda. A cada segundo da sua aula, você sentir que aquilo é útil no seu cotidiano profissional. E isso sim te dá um gás absurdo para estudar e um interesse que faz seu cérebro sugar que nem uma esponja os conteúdos. Afinal, você consegue visualizar perfeitamente a aplicação e você precisa aproveitar. Aí você frequenta, aí você completa as tarefas, aí você me entrega o combo triplo: dedicação, disciplina e continuidade, sem eu ter que ficar te cobrando. Finalmente, levando em conta esses fatores, eu criei o método Based On, entregando para você um aprendizado sempre otimizado
embasado e relevante. Você sempre aprende algo com a base sólida para o próximo passo e num contexto de relevância profissional, praticando relatórios, e-mails, telefonemas, reuniões, negociações, entrevistas, tudo de forma gradual e com múltiplos sotaques. E assim eu consigo que você atinja seu pico de performance e aquele cargo. É por isso que todas as aulas da Black and White estão dentro do conceito Based On. Então, olha só alguns feedbacks dos nossos alunos Black and White. Juliana Calef, gerente sênior de RH South America na Lear Corporation. Tive uma demanda específica em meu trabalho, onde em um curto espaço de tempo precisava me preparar para participar de um treinamento técnico que seria realizado em inglês na Europa. Rapidamente, a Black and White disponibilizou não só os melhores professores em metodologia, mas também um estudo profundo sobre os conceitos do treinamento, do qual eu iria participar, com a customização de todas as aulas focadas neste objetivo profissional. Resultado, sucesso absoluto. Participei e entendi 100% do treinamento. Renato Navas, sócio proprietário na Agora Intertraining. Eu estudo inglês desde os 15 anos de idade, mas durante o ano passado eu estive procurando por um método de ensino para adultos e eu encontrei ele quando eu fui apresentado à Black and White. Naquela ocasião, meu grande desafio era desenvolver um treinamento para BMW. Seria a minha primeira experiência entregando um treinamento em inglês. Eu tive todo o suporte que eu precisei para criar uma experiência fantástica com eles. Então é impossível não estar grato por isso. Guilherme Poffo, qualidade sem igual, além de ótimos professores. O método de ensino realmente funciona. Em pouco mais de 2 meses, já aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar. Esses foram só alguns. Se você quiser ver mais centenas deles, é só ver os stories destaques do nosso Instagram. Tá, olha só. Antes de ser um empreendedor e um empresário, eu sou um professor. Eu tô agoniado para te entregar valor logo, desde o início dessa aula. Só que daí eu pensei, o que será que eu posso entregar que seja útil para todos que estão me acompanhando agora? Eu já falei com muitos de vocês nessas últimas semanas. Eu sei que tem engenheiros me assistindo, diversas advogadas e advogados, profissionais de logística, RH, finanças, TI, gestão, administração. Eu tive o prazer também de falar com alguns médicos e profissionais da área da saúde, além de representantes da indústria farmacêutica, que também estão aqui comigo. E eu nem citei todo mundo. Tem gente do setor energético, automobilístico e por aí vai. Mas quer saber? Não importa. Eu separei um conteúdo que é vital para todos. E o melhor, ele foi escolhido por vocês, a partir do questionário que eu fiz antes do evento. Essa foi a skill mais votada. Eu pedi e vocês me ajudaram a construir essa week. Thank you so much. Mas então, prepara seu caderno e sua caneta ou seu editor de texto, porque agora eu vou te entregar uma competência profissional que é universal, independente da sua área de atuação. Ready? Here I go. Are you afraid of business calls in English? On this video, I'm gonna show you how to act and speak professionally on the phone. Whether you're answering or initiating a phone call, you must be ready. Have a pen and paper within reach. Stop eating, chewing, or drinking. Straighten up. Smile. Be focused. Don't text, type, or read during the phone call. So, straighten up and smile. Good morning, Black and White Language Solutions. This is Bruno. How may I help you? Hello, Bruno. This is Jennifer. May I speak to Miriam in sales, please? Of course. Could you please hold for a moment while I try to reach her? By all means. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Miss Jennifer, I'm afraid she's not available at the moment. Just Jennifer, please. Okay. Would you like to leave a message? Yeah, could you please tell her to call me back in the afternoon? Yes. It concerns a renegotiation due to a change in our budget taking effect next year. Sure thing, Jennifer. Could I ask what company you're with? I'm with D3 Logistics in HR. D as in diamond, right? That's right. May I take your full name and phone number, please? It's Jennifer Winslet, and my number is 123-456-789.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm sorry, I didn't catch your last name. Could you spell that for me? It's Winslet. All right. Okay, Winslet, correct? Actually, it ends in a T, as in time. Oh, Winslet. Correct. Got it. Is there anything else I can help you with? No, thank you. That will be it. Hold on, please. Miriam has just become available. Would you still like to speak to her? Oh yeah, of course. Great. Just a moment. I'll put you through to her. Hey Miriam, I've got Jennifer Winslet from D3 Logistics HR. She's calling about a renegotiation because of a budget adjustment due next year. Oh boy. Should I tell her you'll call back? Not at all. I'd rather address this issue right away. Put her through, please. Okay, transferring her. Good morning, Jennifer. Miriam speaking. Good morning, Miriam. How are you today? I'm great. How about you? I'm quite well. I'll take it Bruno has conveyed the purpose of my call. He has, indeed. It's regarding the next year's budget for in-company English classes. Yes, correct. It was actually expanded, which means we're able to open new groups from January 2021. Well, that's great news. May I know the estimated number of new students? The company is going to extend the benefit to 30 employees. I see. Due to the pandemic, am I to understand the modality is still black and white rich? I'm afraid I don't follow black and white rich. Sorry, that's what we call our trainings when they're delivered online. Oh yes, we continue favoring online classes. Understood. Are we proceeding such as we did last time? Indeed we are. I believe an increase in the number of groups would impact on the overall price. Is that accurate? It is. The more hours hired, the cheaper the hourly price. And how soon can you email me the code for further analysis? I'm doing this right away. It shouldn't take more than 30 minutes. Good. I appreciate your speedy reply. By all means, may I help you further? That's it for now. I'll contact you as soon as we have a position. All right. Thank you for calling. We appreciate your business. Goodbye. Have a great day. You as well. Alright, so let's go over the phone call together. The first thing I say is, Good morning, Black and White Language Solutions. This is Bruno. How may I help you? notice that the first sentence must bring a greeting, the company, your name, an offer to help. The department is optional, useful when the caller is not addressing a specific person, but a division of the company instead. Take this part very seriously, because these are the 3 seconds when the first impression is being formed. Then Jennifer replies. Hello, Bruno. This is Jennifer. May I speak to Miriam in sales, please? Hello is considered more formal than hi, and more suitable for professional situations. She identifies herself and cuts straight to the chase by asking to talk to Miriam, but in a polite way, using please, and specifying the department to avoid confusion. Then I go. Of course. Could you please hold for a moment while I try to reach her? Here I ask permission to put her on hold, so should you on your phone calls, and she politely agrees, saying, By all means. After discovering that Miriam's busy, I get back to Jennifer. Miss Jennifer, I'm afraid she's not available at the moment. It's important to stress here the use of miss to show respect, and I'm afraid to politely introduce bad news. Then she goes. Just Jennifer, please. Then of course I ask, Okay. Would you like to leave a message? to which she replies. Yeah, could you please tell her to call me back in the afternoon? Yes. It concerns a renegotiation due to a change in our budget, taking effect next year. It's worth mentioning that she not only explains the topic, but also explicits what the person must do, a call to action, a very good practice. Then I go. Sure thing, Jennifer. Could I ask what company you're with? It's nice to call the person by the name throughout the call, but you shouldn't overdo it. Just say it every now and then to show that you care enough to remember their name. And then, since she hadn't given me her company's name before, she has to provide it. I'm with D3 Logistics in HR. Now that she's actually leaving a message, she decides to add her department to avoid confusion. Who knows? Maybe there's another Jennifer in her company. Then, as D and T are sometimes difficult to tell apart over the phone, I confirm. D as in diamond, right? That's right. Next,
I request information so that Miriam can reach her later. May I take your full name and phone number, please? I think this is a good point to stress the importance of the modal verbs may, could, and would in business phone calls. They have been used 7 times just up to this point, and they keep featuring. Also, please is not a modal verb, but has the power to turn almost every sentence into a polite one. So in many ways, please is your best friend during a professional phone call. She then gives me her info. It's Jennifer Winslet, and my number is 123-456-789. I finish writing her digits down, then as I'm not sure about her last name, I ask. 123-456-789. I'm sorry, I didn't catch your last name. Could you spell that for me? It's very important to always check the information you're not sure about. It's W-I-N-S-L-E-T. Okay, Winslet, correct? Actually, it ends in a T, as in time. Oh, Winslet. Correct. You should know how to spell the letters very well and say the numbers too before attempting to engage in any kind of telephone conversation. Take special care with vowels and big numbers. And still about this topic, here's a tip. Clarify the letters by saying B as in boat, P as in pocket, and so forth. Also break big numbers down by saying them in pairs or trios with pauses in between. So instead of saying 2786410025, say 278641025. Finally a go. Got it. Is there anything else I can help you with? This is always a good question to pose before saying goodbye. This way you don't run the risk of dismissing someone too soon before they get to talk about other topics of interest. And you may have also realized that I didn't stop asking questions until I had the 5 pieces of information that are always required when taking messages: name, company, topic, call to action, and contact information. Then she answers. No, thank you. That will be it. But the person Jennifer is looking for is suddenly free to talk. Hold on, please. Miriam has just become available. Would you still like to speak to her? Oh yeah, of course. Great. Just a moment. I'll put you through to her. Put someone through is a very common phrasal verb in telephony, and it means transfer the call to. Hey Miriam, I've got Jennifer Winslet from D3 Logistics HR. She's calling about a renegotiation because of a budget adjustment due next year. I give Miriam all the information I have on Jennifer. This way, she's well informed and doesn't make Jennifer repeat herself, conveying a sense of professional organization. Oh boy. Should I tell her you'll call back? Not at all. I'd rather address this issue right away. Put her through, please. Okay, transferring her. We adopt a time-saving approach, prioritizing directness at the expense of politeness. That's because we know each other well, and there's a client waiting on the line. But not anymore. Good morning, Jennifer. Miriam speaking. Miriam takes a minimalistic approach because Jennifer's already on the line for a while and is well aware of the company's name and department. Good morning, Miriam. How are you today? Look how polite Jennifer is. Perfect. I'm great. How about you? I'm quite well. I'll take it Bruno has conveyed the purpose of my call. He has indeed. It's regarding the next year's budget for in-company English classes. Yes, correct. It was actually extended, which means we're able to open new groups from January 2021. There you go, showing professionalism and saving everyone's time. Well, that's great news. May I know the estimated number of new students? Miriam shows excitement here, which is good. She's not a robot. The company is going to extend the benefit to 30 employees. I see. Due to the pandemic, am I to understand the modality is still black and white rich? I'm afraid I don't follow black and white rich. This is a good example of how you politely state you don't understand something, using I'm afraid and also by taking responsibility for the misunderstanding. I don't follow. Sorry, that's what we call our trainings when they're delivered online. As you see, Miriam follows suit, owning the responsibility and actually saying she is sorry prior to clarifying the doubt. Oh yes, we continue favoring online classes. Understood. Are we proceeding such as we did last time? Indeed we are. I believe an increase in the number of groups would impact on the overall price. Is that accurate? It is,
The more hours hired, the cheaper the hourly price. And how soon can you email me the code for further analysis? I'm doing this right away. It shouldn't take more than 30 minutes. Good, I appreciate your speedy reply. It's worth noting that in this segment, both parties are really engaged and displaying a high level of interest, politeness, and vocabulary. They are both good listeners and never interrupt each other. Textbook business English. By all means, may I help you further? There it goes again. Miriam doesn't just dismiss the person with a bye. Instead, she offers more help, and that's always the way to go, until the client states otherwise, which is the case. That's it for now. I'll contact you as soon as we have a position. Alright, thank you for calling. We appreciate your business. Ooh, we appreciate your business. Write this one down, and I'm not even charging you a dime for that, huh? Goodbye, have a great week. You as well. You as well. Miriam has just achieved Jarvis level for melody. That was an Iron Man reference right there, guys. Come on, Tony Stark, a hero and a businessman. Of course his AI would be all businesslike. You may have realized that throughout the conversation we say and yes, okay, on top of the other person's speech. Those are actually very important to show that you are listening and to acknowledge information. That's it. Aproveitou bem? Praticou? Anotou? Perfeito, pois eu tenho uma surpresa para você. O link para você guardar o vídeo do guia de telefonemas tá aqui embaixo na descrição. Presentinho esperto para você que merece. But no pain, no gain. Tô te dando guia, mas quero que no fim dessa aula você faça um exercício, hein? Assiste o guia novamente e anota todas as expressões e frases que eu ensino para cada situação telefônica. E me envia no e-mail de sempre, que está aqui na descrição desse vídeo por via das dúvidas. E se você fizer no caderno, me envia foto das páginas em anexo. Deal? Ok. Então agora sim, tô mais tranquilo. Agora que eu já te entreguei valor, eu posso te contar como que eu cheguei nessa solução diferenciada para o domínio do inglês corporativo. E por que eu quero compartilhar com você o poder do Business English. A minha história com o inglês começou muito cedo, quase tão cedo quanto a memória consegue remontar. Meus pais sempre foram apreciadores ávidos de músicas e filmes internacionais, e eu tenho certeza que se tivesse memórias da vida intrauterina, eu já lembraria de estar escutando Pink Floyd, Cat Stevens, Led Zeppelin, Dire Straits, Supertramp e por aí vai. E tudo em um volume bem alto. Já nascido, começam minhas lembranças de filmes em inglês, porque meus pais nunca suportaram filmes dublados. Para completar, meu pai trabalhava no núcleo de inteligência da Polícia Federal e era um aficionado por tecnologia, o que significa que sempre me dava os videogames recém-lançados, muitos com jogos ainda em inglês. Além disso, minha mãe é cientista da computação, então tínhamos o computador em casa ainda nos anos 80. Muito antes da maioria dos brasileiros. Para quem se lembra, os computadores dessa época eram todos em inglês e você tinha que digitar os comandos in English, no DOS, para qualquer tarefa que quisesse fazer. Foi quando, dessa vez, ativamente, eu pedi para os meus pais um dicionário de inglês-português para me auxiliar na utilização do nosso computador 386. Eu tinha 7 anos de idade e meu pai me testou. Ele disse que eu podia ganhar no meu aniversário ou o videogame do momento, o Super Nintendo ou o dicionário. E eu escolhi o dicionário, mas acabei ganhando os dois no final, claro. E como o inglês do colégio é café com leite, não demorou muito para eu entrar em um curso de inglês particular, que eu cursei durante 5 anos. Ao mesmo tempo que desenvolvia em paralelo os meus talentos musicais, a outra paixão da minha vida. E vale mencionar que foi nesse ponto que eu tive a minha primeira experiência lecionando, mas não inglês. No fim das contas, eu acabei dando aulas de violão para o Dwayne, meu professor de inglês americano, que não falava português e que tinha um Fusca, imitação do Herbie. Então, aos 15 anos, eu já estava falando inglês realmente bem e compondo minhas próprias músicas, sempre em inglês também. Aí chegou a época da facul e eu fui para Floripa estudar engenharia na UFSC. Supostamente, então, um período no qual deveria me afastar um pouco do inglês, até pela dificuldade do curso de engenharia elétrica na Federal. Mas o inglês sempre deu um jeito de invadir minha vida. E lá eu acabei dividindo o apartamento com o Dudu,
que era professor de inglês. Então nós praticamente só falávamos inglês com o outro em casa. Mas não parou por aí. O Dudu tinha amigos californianos que acabaram vindo para o Brasil e ficando lá em casa. Detalhe, eles não falavam português. Pronto, o inglês inundou nossas vidas no cotidiano e o português saiu pela porta dos fundos, de fininho. A próxima etapa na minha vida foi um tanto surpreendente. Como eu acabei não querendo seguir profissionalmente com a engenharia, eu me tornei músico e DJ, para desespero dos meus pais e de toda a minha família. Mas na verdade, eu até que fui bem. Formei um projeto com um colega que conheci na engenharia e viajamos o Brasil todo tocando. Dava para sobreviver bem da música até, e eu sentia que ia longe. Mas tinha algo me incomodando e eu não sabia dizer ao certo o que, mas tinha. Hoje eu sei o que é. Na época, eu só abandonei a carreira de DJ por completo, sem nem saber o porquê. Mas hoje eu sei. Eu tenho algo aqui dentro que me move, que me tira da cama, motivado segunda de manhã. É a vontade de adicionar pelo menos um tijolinho na parede da evolução da humanidade. Einstein, por exemplo, sei lá o que ele colocou, um segmento inteiro de parede. Eu quero colocar pelo menos um tijolo. Não me entenda errado. A música é o tempero da vida. Eu já deixei muita gente mais feliz com a minha música, mas eu quero deixar a humanidade melhor, um pouco mais evoluída do que era antes de mim. Esse é meu propósito, é a minha propulsão. Cara, ensinar inglês. Cada vida que eu tocar com inglês vai ser um vetor, um potencial Einstein. Porque é o seguinte, o conhecimento do mundo está todo compilado na língua inglesa. Eu pensei, não tem língua que se equipare. Os melhores têm que ter acesso ao melhor. E o melhor está em inglês. Além disso, os melhores têm que coordenar com os melhores. E a comunicação internacional acontece oficialmente em inglês. Se eu formar o inglês dentro das pessoas, eu vou dar um baita upgrade nelas, o que vai abrir um mundo para essas pessoas. Então elas mesmas vão elevar a humanidade. Assim eu coloco o meu tijolo e garanto que elas coloquem seus próprios tijolos na parede da evolução humana. Pronto, descobri. O inglês foi uma constante na minha vida desde que eu nasci. Eu tenho que entregar o inglês para o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, como eu fui bem na minha prova escrita, chegou a hora da minha primeira entrevista para a posição de English Teacher. Peguei o ônibus e no meio do caminho eu desisti. Desci do ônibus. Liguei para minha noiva na época e falei: estou voltando para casa. Não tenho moral para dar aula para ninguém, quanto mais para empresários. Esse era o enfoque daquele centro de idiomas. Ela respondeu: não, senhor, aqui você não entra enquanto não fizer essa entrevista. Pois bem, esperei pelo próximo ônibus e fui, agora atrasado para a entrevista e sentindo ainda pior. Lá fui recebido pela coordenadora Zahri, que conduziu minha entrevista. No início eu estava indo bem, tirei até risadas dela, mas aí bateu minha insegurança de novo. E eu falei para ela que não me via apto a lecionar. E fui me levantando já, mas ela me pediu para me sentar novamente. E em poucas palavras, ela me disse que ninguém se sente preparado e que ela mesma, com muitos anos de experiência, não sabia de tudo, que ninguém sabia tudo, até porque idiomas estão em constante transformação. E então, 15 dias depois, terminado o meu treinamento, finalmente chegou o dia de dar a minha primeira aula de inglês. Você já deve ter percebido que eu sou ultra perfeccionista e me cobro bastante. Então, a pressão autoimposta era gigantesca. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma turma com 6 funcionários da então recentemente inaugurada Perdigão. Nossa, chego a ficar nervoso de novo. Por dentro eu estava explodindo e a aula estranhamente passou em um piscar de olhos. Os alunos se retiraram sorrindo e foram direto para a sala da coordenadora. Ou seja, minha aula tinha sido um desastre. Eu apaguei a lousa devagar, organizei as cadeiras e me sentei cabisbaixo, esperando a Zahri entrar pela porta e me dar as más notícias. Ela entrou com um sorriso, daqueles que servem para tirar um pouco da ardência das próximas palavras. Mas o feedback começou bom, o sorriso não diminuía, só aumentava e também a positividade das palavras. E eu finalmente me permiti perceber. Minha primeira aula tinha sido um sucesso completo. A Zahri me confidenciou que pela primeira vez, alunos tinham feito questão de passar em sua sala após uma aula. Todos ainda por cima, para elogiar o trabalho do teacher. Desse dia em diante, com a ajuda constante da Zahri, um verdadeiro anjo na minha vida, a subida foi rápida. E depois de vários treinamentos e muita experiência em sala de aula, eu passei a treinar e coordenar os teachers eu mesmo. Em pouco mais de 2 anos, eu tinha ido da total insegurança para a responsabilidade de capacitar outros professores no inglês corporativo. E agora? Qual você acha que foi o próximo passo? Eu fiquei desempregado.
Isso mesmo. Diferenças de opinião inconciliáveis com os donos fizeram com que eu me afastasse da franquia. De forma resumida, eles viam os alunos como números em um relatório, e eu estava ali para transformar vidas. O ponto culminante aconteceu na enchente de 2008. Nossos pontos de vista opostos entraram em choque intenso, quando eles quiseram que eu abordasse alunos que haviam perdido tudo de uma forma muito agressiva, com o intuito de que eles continuassem estudando inglês. Na semana seguinte, eu dei entrada no pedido de seguro-desemprego. Eu ainda trabalhei em mais outra franquia, onde subi até a coordenação e, novamente, nesse ponto, encontrei o mesmo problema. Alunos tratados de forma numérica e acabei ficando novamente entre empregos. Olhando em retrospecto, talvez este tenha sido o pior momento da minha vida, porque foi tudo muito repetido e eu percebi que cometi o erro de não ter um plano B, de ter me doado 100% e não procurei manter outras portas abertas. E eu precisava de portas, porque naquele momento eu havia associado o ensino de inglês àquelas instituições. E quando não deu certo, eu me desiludi, achando que todas enxergariam os alunos como números. E quer saber? Eu não estava tão errado. Depois de um período sombrio de desilusão, eu voltei a entregar currículos em escolas de inglês, na esperança de encontrar uma instituição que visse os alunos de forma mais humana. De repente, eu me vi na condição de escolher entre 3 franquias para trabalhar. Uma delas pagava mais, mas o curso era muito longo também, 8 anos. Aquilo me parecia capitalização excessiva em cima do inglês. Números. Outra era intermediária, tanto em pagamento quanto humanização. Finalmente, a terceira pagava menos, mas eu senti que eles tratavam alunos com bastante consideração. Qual você acha que eu escolhi? Não pensei 2 vezes, essa última. Eu comecei lecionando e rapidamente fui contratado para uma função paralela na pesquisa e desenvolvimento. Criar um material de inglês avançado para a franquia toda em âmbito nacional. Em paralelo com o desenvolvimento do material de inglês avançado, fui convidado pelo meu franqueado para assumir a coordenação. Receoso, eu disse que sim, muito receoso, pois foi sempre nesse ponto que eu tinha mais contato com os donos da escola e descobri as suas formas reais de verem os alunos. O meu sucesso na criação do material levou a um convite para eu assumir a coordenação pedagógica nacional da franquia, o que significava que eu seria responsável por todos os coordenadores e professores do Brasil. Respeitosamente, eu declinei a oferta, pois já havia dado minha palavra que assumiria a coordenação municipal para meu franqueado. Era uma questão de honra para mim. A decisão se provou acertada. Tive a sorte de ter um franqueado muito humano no trato com os alunos e pude desempenhar o trabalho que sempre quis na coordenação. Mas existiam limites para o tratamento diferenciado que eu e meu franqueado podíamos oferecer. A franqueadora não nos permitia muita flexibilização e eu entendi finalmente que o tratamento de alunos como números vinha mais de cima. Era inerente do sistema de franquias. Toda a estruturação do curso e das sistemáticas entre alunos e instituição era planejada, tendo em vista a escalabilidade, em detrimento do ser humano e do tratamento customizado. Meu franqueado havia me convidado para abrirmos uma nova franquia em parceria, mas eu me peguei não confiando mais nos modelos atuais de franquia. Contratos agressivos, cursos engessados, materiais caríssimos. O aluno não tinha para onde fugir, se não para os professores particulares. Não tem nenhum desses problemas, de fato. Eles têm uma família de problemas totalmente própria, de forma sucinta, falta de profissionalismo e supervisão. Eu então tomei uma decisão. Eu vou abrir meu próprio centro de idiomas, sem nenhum desses problemas e com dezenas de outros benefícios e novidades, que já deveriam estar sendo providos pelas escolas. E assim nasceu a Black and White Language Solutions, um centro de soluções linguísticas que vai das traduções e nivelamentos empresariais, passando pela pesquisa e desenvolvimento de materiais e serviço de intérpretes, até os treinamentos e o ensino de inglês profissional, personalizado e de pós-proficiência. Because here at Black and White, we teach teachers. E aí, você acha que fez sucesso? Em 4 anos, nós saímos de aulas de inglês corporativo presenciais em Itajaí para treinamentos e aulas online em mais de 10 países. Por que será? Ora, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E nós temos os 2 olhos bem abertos. Por quem você quer ser guiado? Pessoal chega a não acreditar, acha que tem pegadinha, mas não tem. It's the real deal. Por isso, recebemos tantos feedbacks positivos e espontâneos. Hi, my name is Jennifer and I'm a Black and White student. I am studying English to improve my speech. Voltei pro inglês, que agora eu faço inglês para negócios, né? Porque é um outro vocabulário. Fantástico. Então, My name is Danielle. I'm from Brazil
and I've lived in London around 3 years. Hello, my name is Mayara. I am 23 years old. I want to use this as a professional on my area, which is needed sometimes, and on job interviews if that's the case. I have to study because I noticed that my English level was going down and I have to improve it. Eu faço com a Black and White, que foi a melhor escola que eu consegui achar que me entendesse a minha necessidade. When I arrived here, I didn't speak anything in English, but I would like to come back to my area. I was banking manager in Brazil. And I realized that my English wasn't that perfect, and I want it to be. I found Black and White and I was really glad. And they really helped me to develop sections that I need, but I can already notice that I have improved a lot. I start with Black and White in April. I will maintain these classes in the next year because I love it. Então foi uma coisa que eu vi também, como que o Instagram te proporciona encontrar a pessoa certa que você busca. Foi decisivo assim para eu falar, é essa escola que eu quero. And I find Black and White 2 months ago, and I started my classes with Eric, my teacher, and it's so fun and so easy. I love these classes. Black and White made an event called Business English Week, and in this week they explained more about what is business English and gave a lot of tips about this corporate world. And I just loved it because at that point I wanted to change my career. I was a teacher and I wanted to work now as an IT professional. So I'd like to really express it, how good is their system and how they make you feel comfortable in a friendly way that helps you to understand and learn. I think it's a very smart, easy way to learn English because you could progress, have your improvement in English in a very soft way. It's the best way to learn. All this English goes inside your brain in a very soft way. Eles que me abordaram, foi muito legal que o Bruno, é Black and White o nome da escola, e são professores online, e eles te dão aula dentro daquilo que você gosta. And I can learn more with a specific vocabulary. I love this. And I feel that they really care about me and my improvement because they designed a task plan just for me with my name, and they are always looking for new ways to improve my level, using new materials and new strategies to make me learn the things that I have to. I think that if you're searching for something on a professional area, on a specialized area, you will find how good they can be on helping you out on your future pursuits. And it's great, you can start wherever you want, right now. You can start right now. E quando eu vi que a proposta deles era voltada para o aluno, eu falei, e quando eu fui fechar com a escola, ainda levei o pai do meu filho para poder fazer também. Então eu falei, a melhor escola, se eu tenho que te indicar uma escola, é essa aqui. Porque as escolas lá de fora do Canadá, ou Estados Unidos, qualquer outra, é a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença que tem é que você paga em dólar. And I think this is where you need to find a course and you need to learn some specific English in a fun way. I think Black White can help you with this. And I feel that at Black and White they see us not just as numbers, but as a person, right? A real person. I feel this way, and I just have to thank you guys for your amazing job. So thanks for everything, and that's it. Ah, eu nunca me acostumo. Sempre que eu vejo me vem uma coisa. Eu nem acredito que a gente consegue ajudar tanto, fazer tanta diferença na vida de tanta gente. É surreal. Falando nisso, fica aqui meu agradecimento às centenas de alunos e alunas que mandaram seus depoimentos. E também fica meu pedido de desculpa por não poder muitas vezes mostrar todos os depoimentos. Foi dificílimo selecionar. Tanto que resolvemos fazer grupos de 5 ou 6 depoimentos em um mesmo vídeo, tentando contemplar o maior número possível de depoimentos. Mas infelizmente não dá para mostrar todos.
Fica a pedido de desculpa, então, se o seu não está aqui. Mas aos poucos nós vamos publicando eles nas nossas redes sociais, fechou? Mas o pessoal do vídeo tá mandando bem, né, gente? Muitos deles chegaram zerados, sem nenhum nível de inglês. E outros, como a Mayara, chegaram até nós já num super nível English Teacher. Não importa, nós te levamos sempre a um posicionamento mais alto. Mas e agora? Qual é o meu próximo ensinamento para você? Você já ouviu falar de Verbal Fluency? Não? É bem simples. Você tem um acervo de palavras armazenado no seu cérebro, mas muitas vezes tem dificuldade de acessar ou ainda traduz. Verbal Fluency é a capacidade que você tem de acessar as palavras no seu cérebro e verbalizá-las, sem tradução, claro. Quanto maior sua fluência verbal, mais rapidamente você é capaz de acessar as palavras e falar as frases. Útil, né? Eu vou te passar um roteiro de exercícios para você quintuplicar, seguindo o roteiro, claro, mas para você quintuplicar a sua Verbal Fluency em inglês. Só que vai ficar para outra aula, porque hoje já está de bom tamanho, né? Eu te expliquei a importância do direcionamento do inglês no aprendizado, através do método Based On, que é otimizado, embasado e contextualizado. Te revelei o que é o Business English e quais são as 3 características principais. E finalmente eu te dei acesso ao guia mais completo que existe para telefonemas profissionais. E isso tudo foi só um prelúdio. Na próxima aula nós vamos cair matando. Nós vamos entrar de cabeça no Business English. Are you ready? Well, I am. E você vai ver que é possível, não importa o seu nível de inglês. Não sabe nada? 70% dos nossos alunos de inglês corporativo são iniciantes, começam zerados. Por exemplo, a Fernanda, a Jennifer, a Daniele dos depoimentos. Viu só como que elas já estão falando? Já tem uma base forte? No problem, because here we teach teachers. No joke. O Lucas e a Mayara dos depoimentos estão aí para provar. Você já ouviu falar de especialização? Pois então, vários teachers nos procuram para se especializar no Business English, ou até mesmo para manter o inglês afiado. Considere-se também em uma especialização. And remember, good is the enemy of great. Beleza? Mas antes que essa mentoria acabe, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa aula foi útil para você, me deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo, me contando se você gostou e perguntando se tiver alguma dúvida. Eu tô curioso para saber e eu vou responder o seu comentário. Fechou? Agora, para concluir de verdade, eu tenho mais um presentão para você. Aulas bônus gratuitas de Business English disponíveis aqui embaixo na descrição também. Mas, antes de cair matando nas bônus, vem interagir comigo na primeira live oficial da Business English Week, clicando no link também aqui embaixo na descrição. Vem comigo, clica aqui embaixo and see you soon!